Ao lado da resolução de sistemas lineares, a interpolação polinomial é sem dúvida um dos problemas mais importantes dentro do cálculo numérico, com muitas aplicações em diversos outros problemas. Para que a gente possa entender a motivação da interpolação polinomial e o que ela significa, vamos considerar aqui os seguintes problemas. Imagine que você tenha que resolver duas integrais definidas, né? Integral de 0 a 1 do exponencial de x ao quadrado de x, ou integral de 2 a 5 da exponencial do cosseno do ln de x vezes tangente de x dx. Bom, tradicionalmente, o que a gente faz para resolução analítica, a gente considera em obter a primitiva da função que está sendo integrada, para que a gente possa usar o teorema fundamental do cálculo e calcular simplesmente a primitiva no primeiro ponto menos a primitiva no segundo ponto. O problema é que funções como essa aqui, exponencial de x ao quadrado, a primitiva não pode ser expressa de maneira conhecida, né? Com a simbologia que a gente adota tradicional. E expressões como exponencial do cosseno do ln de x da tangente de x, eu não imagino nem como calcular ou encontrar a primitiva de uma função desse tipo, né? Então, como que eu vou encontrar os valores para isso? Será que eu consigo métodos para obter aproximações desses valores? O segundo tipo de problema é ainda mais interessante, porque se a gente for pensar bem, o mundo real ele não é feito de funções contínuas. Então, a gente consegue avaliar funções em pontos determinados, em pontos discretos, ou em um conjunto de pontos. Então, imagina que eu conheço o valor da função num ponto x1, que vale y1, num ponto x2, que vale y2, num ponto x3, que vale y3. A minha pergunta é, qual é um valor razoável no ponto x, que está aqui entre x2 e x3? O que eu espero encontrar? Algo entre y2 e y3, mas qual valor seria esse, considerando esses três pontos dados? Então, esse tipo de problema tem muitas aplicações, inclusive na parte de zoom de imagens e outras coisas mais. Tá? Bom, o terceiro problema também envolve uma função discreta. Então, imagina que eu tenha uma função que eu só conheça valores em determinados pontos e eu quero calcular a integral dessa função. Então, como que eu vou calcular a integral dessa função se eu não sei quem é a função dela? Eu não posso nem pensar em falar de primitiva dessa função. Então, eu quero o cálculo dessa integral. Esses três problemas, embora pareçam distintos, eles admitem, na verdade, a mesma resposta, né? A mesma resposta. O primeiro deles é cálculo de integral de funções complexas. O que eu faço? Eu vou substituir essas funções aqui, complexas, por polinômios que coincidem com as funções originais em alguns pontos. Preferencialmente pontos, é claro, aí no intervalo de 0 a 1. E dessa função no intervalo de 2 a 5. Porque integrar polinômio é uma coisa trivial, né? Portanto, a gente pode resolver facilmente. A segunda questão também, né? Dado que eu tenho 3 pontos, se eu encontrar um polinômio que passa por esses 3 pontos, eu posso simplesmente encontrar uma aproximação para a função no valor x, substituindo esse valor x no polinômio que eu estou usando, que passou por cima desses 3 pontos. Observe que eu estou falando passar exatamente em cima desses valores, tá? E o terceiro problema também, né? Se eu encontrar um polinômio que passe exatamente por cima desses valores, né? Eu então posso fazer a integração desse polinômio, já que integrar polinômio também é uma maneira fácil. De certa forma, o problema 1 a gente transforma no problema 3, né? Porque você avalia a função em determinados pontos, você passa a ter uma função em determinados pontos em que ela está avaliada e substitui ela por polinômios. A diferença é que aqui no polinômio 3, os valores dados são obtidos de alguma outra forma, que não por substituição na função que eu quero integrar. Tá? Mas todos eles se baseiam na mesma ideia, ou seja,
A partir que eu tenho um determinado conjunto de pontos, de valores do meu R2, né? Aqui x0, y0, x1, y1, etc. Eu quero obter um polinômio de grau n que passe exatamente sobre pontos, ou seja, quando eu pego a minha abscissa, o meu valor de xk, e substituo nesse polinômio, eu obtenho exatamente o valor do y de k. Isso é o que eu quero. Eu ainda não sei se é possível de ser feito, né? Então, isso é o que nos interessa fazer. De certa forma, eu estou nessa situação aqui, né? Então, para cada x eu tenho um y e eu quero obter exatamente o polinômio que passa por esses pontos. Bom, felizmente nós temos um teorema de existência e unicidade, né? Ele diz que se eu tiver um conjunto de pontos xk, yk, com k variando de 0 a n, de tal forma que cada duas abscissas distintas, de índice distinto, são distintas, né? Ou seja, xi é diferente de xj para todo i diferente de j, então vai existir um único polinômio de grau n, denotado por Pn de x, tal que o Pn aplicado no ponto xk é igual a yk, qualquer que seja o k de 0 até n. Tá? Como que eu verifico isso? Bom, eu verifico tentando encontrar esse polinômio. E para encontrar esse polinômio, é interessante ver essa demonstração, porque elas vão nos dar o primeiro método para determinar o polinômio interpolador. Então, se eu pego aqui e pego o polinômio e coloco em termos dos coeficientes, então a0 vezes x elevado a 0, a1 vezes x elevado a 1, a 2x ao quadrado, a n xn, como ela tem que satisfazer essas condições para todos os valores, eu vou ter várias equações. Então, substituindo aqui o x0, eu vou ter que Pn de x0 vai ser igual a 0 mais a1 vezes x0 mais a2 vezes x0 ao quadrado mais a n vezes x0 elevado a n. Tudo isso igual a y0. Tá? Não escrevi aqui, mas basicamente a primeira equação é essa. Então, eu tenho a0 mais a1 x0 mais a 2x0 ao quadrado, mais a n x0 elevado a n, igual ao y0. A mesma coisa tem que valer para o x1, então eu tenho que ter a0 mais a1 x1, mais a 2 x1 ao quadrado, mais a n x1 elevado a n, igual a y1. E eu vou fazendo isso até o último termo, que vai ser o xn. Então, eu tenho a0 mais a1 xn, mais a 2 xn ao quadrado, mais a n xn elevado a n, igual a yn. Bom, essa anotação aqui tem uma pegadinha, né? Porque, na verdade, isso é um sistema linear, porque essas minhas incógnitas, os meus valores desconhecidos, são os meus coeficientes A. O valor de x0, x1 até xn são dados, como está especificado aqui, ó. Eu conheço os valores de xk e y de k. Então, quem eu não conheço aqui são os meus A's. Portanto, esses caras são números e eles são os coeficientes do meu sistema linear. Enquanto A0, A1, A2 até a N são as minhas incógnitas. E o meu, claro, os meus Y eu também conheço, são os vetores constantes. Portanto, eu tenho aqui, ó, aqui essa condição vai ser um sistema linear, onde as minhas matrizes de coeficientes são os valores 1, x0, x0 ao quadrado mais x0n, né? 1x0, x0 ao quadrado, x0n, tá? E assim sucessivamente, eu vou ter a0, 1, x1, x1 ao quadrado, x1 elevado a n, tá? Depois, até a última linha, em que eu passo a ter 1, xn, xn ao quadrado, xn elevado a n, ok? Tudo isso multiplicado pelas minhas incógnitas, que é a 0 a 1, então se eu multiplicar essas equações por isso, igualar isso, eu volto ao meu sistema linear como estava aqui. Portanto, isso é um sistema linear, né? E essa matriz aqui, que tem essa característica
do mesmo valor elevado às diversas potências, né? Isso aqui é x0 elevado a 0, x0 elevado a 1, x0 ao quadrado, x0 elevado a n. Depois um outro valor na segunda linha, com todas as potências. Até a enésima linha um outro valor. Isso é chamado de matriz de Vandermonde. A matriz de Vandermonde tem, então, essa importância, né, de estar associada com o sistema linear que encontra o polinômio interpolador. Bom, mas será que esse sistema tem solução? Para que ele tenha solução, eu preciso que o determinante dessa matriz seja diferente de zero. Então eu preciso calcular o determinante dessa matriz, né? Dá para provar, né? A gente não vai fazer aqui, isso a gente prova por indução, tá? Quem tiver curiosidade pode ir tentando, começa a desenvolver aqui a matriz, o determinante por cofator, e mostra por indução. Você vai verificar que o determinante da matriz de Vandermonde nada mais é do que o produtório de todas as diferenças dos xis, xi menos xj, com o i maior que j, tá? Mas como a gente está admitindo que o xi é diferente de xj, para todo i diferente de j, significa que isso aqui nunca é zero. Como isso é um produto de termos que nunca é zero, isso aqui vai ser diferente de zero. Portanto, o determinante sendo diferente de zero, o sistema linear é compatível e determinado e, portanto, a solução existe e ela é única. Tá? Portanto, eu tenho uma única solução para o meu sistema correspondente ao problema de interpolação. Tá? Esse polinômio de grau n que satisfaz as condições do teorema é o que é chamado e é definido como polinômio interpolador dos pontos dados. Vamos fazer aqui um exemplo usando a forma de matriz. Então eu tenho um polinômio de grau... eu tenho aqui o conjunto de pontos. Eu tenho 3 pontos. Então quando eu começo a numerar, é número de 0, 1, 2, tá? Coincidentemente eu coloquei aqui 0, 1, 2, mas não precisa ser igual, x, né? Tá? Eu quero encontrar o polinômio que satisfaça esses pontos. Eu sei que, pelo teorema, o teorema diz que se eu tiver de 0 a n, eu tenho um polinômio de grau n. Então, como eu começo a contar de 0, observe que eu tenho sempre um ponto a mais. Eu preciso de n mais 1 pontos para encontrar um polinômio de grau n. Portanto, aqui como eu tenho 3 pontos, o meu polinômio terá grau 2, sempre, tá? Bom, o meu polinômio vai ser da forma a0 mais a1x mais a2x². Eu vou encontrar o polinômio usando a mesma ideia que a gente fez na resolução da demonstração do teorema. Então eu vou aplicar em cada um dos pontos. Vou aplicar no ponto 0, então vai ficar a0 mais a1 mais a1 vezes 0 mais a2 vezes 0 ao quadrado. Né? Então ficou a0 mais a1 vezes 0 mais a2 0 ao quadrado igual a 1. Depois eu vou aplicar o polinômio para o segundo ponto. O segundo ponto aqui também é 1. Né? Como o segundo ponto também é 1, eu vou usar aqui também, então 1. Vai ficar a0 mais a1 vezes 1 mais a2 vezes 1 ao quadrado igual a 2, que é o valor que tem que ser assumido aqui no segundo ponto. Tá? Portanto, eu tenho aqui 2. E da mesma forma, eu vou substituir o terceiro ponto, que é 2. Então vai ficar a0 mais a1 vezes 2 mais a2 vezes 2 ao quadrado igual a 1. Isso dá um sistema linear, né? A0, A1, A2, que resolvendo esse sistema linear da forma como vocês quiserem, vocês vão encontrar que o A0 tem que ser 1, o A1 tem que ser 2 e o A2 tem que ser menos 1. Portanto, o polinômio interpolador é 1 mais 2x menos 2. Então você observa que se você substituir aqui, nesse polinômio, o primeiro ponto, né, P2 de 0, vai dar exatamente 1 mais 0 mais 0, dá 1, que é o y0 que eu tinha dado. O P2 de 1 vai ser 1, mais 2 vai dar 3, menos 1 vai dar 2, que é o y1 que eu tinha dado. E o P2 de 2 é igual vou substituir 2, então vai ficar 1 mais 4 vai dar 5, 5 menos 4 vai dar 1, que é o y2. Tá? Portanto, eu tenho aí
os valores ou o polinômio interpolador correspondente a esses pontos dados. Tá? Bom, dado esses pontos, ou dado o polinômio interpolador, eu posso, por exemplo, já resolver o problema 2, né? O problema 2, ele permite calcular ou aproximar a função para determinados pontos. Por exemplo, se eu quisesse calcular o valor de entre 0 e 1, por exemplo, meio, eu poderia simplesmente calcular aqui o P2 de meio, né? Então eu tenho aqui o P2 de meio, ficaria 1 mais 2 vezes meio vai dar 1, menos 1 quarto, né? Fazendo a conta aqui, dá 2 quartos, então vai dar 8, vai dar 7 quartos. 7 quartos, tá? Correspondendo aí a 1,75, né? 1,75 ou 1,75, tá? Que é o valor que eu encontrei para o P de meio. O valor aproximado para o P de meio. Ok? Bom, há uma nomenclatura que é usada quando você faz a aproximação de valores. Se o ponto que você está aproximando usando um ponto interior aos pontos dados, ou seja, ele está entre o menor dos xi dados e o maior dos xi dados, então esse valor é dito interpolado. Ao contrário, se o ponto estiver fora dessa faixa de valores, eu digo que ele foi extrapolado. Essa diferenciação é importante porque tipicamente os valores interpolados são mais precisos do que os valores extrapolados, né? Já que são pontos, são regiões onde não há pontos definindo o valor da função. Depende apenas do polinômio interpolador que está sendo usado.